E o capítulo final desta videoaula trata-se das partidas comentadas. Aquelas partidas táticas, especialmente as miniaturas, que um dos lados comete algum erro mais grave, especialmente no campo do ataque, da defesa, e aí o adversário consegue já arrematar mais rapidamente. A menor partida que existe em xadrez é o que a gente chama de mate do louco, ou seja, só louco para levar um mate desse. As partidas geralmente elas começam com E4, né? Porque como a gente viu na abertura, controla o centro. Começam também com D4, né? Que libera a peça e controla o centro. Mas alguém menos avisado, algum enxadrista desavisado, pode querer começar pelas beiradas, iniciando o seu jogo então com F3 ou F4. F4 já até existe, né? Tem a abertura Bird. Mas F4 então é uma possibilidade, né, mais usual. Mas F3 não. Então vamos fazer então F3 aqui. O adversário fez E5. Vamos fazer o E5. O branco jogou G4. E agora nós já temos o checkmate em 2 lances. Por isso que isso se chama mate do louco. Só louco para jogar assim como as brancas jogaram e perder tão rapidamente, né? As partidas duram ali 30, 40 lances, né, em média, e aí nós temos uma partida de 2 lances apenas, né? Então esse é o que a gente chama de mate do louco. Vamos ver um outro mate. Vou chamar de novo a partida. Esse aqui é muito famoso, né? Quando os jogadores começam a jogar xadrez, eles querem dar esse tipo de mate, que é o mate do pastorzinho. O adversário defende de forma errada, e aí nós vamos lá no ponto F7, né? Que é o mais fraco do adversário, porque é ali onde só tem o rei defendendo, e aplicamos o checkmate. Em 4 lances nós temos uma partida então decidida, as brancas ganham. É claro que ganhou em função de que o adversário jogou de forma errada. Se o adversário jogasse bem, não teria perdido a partida assim, né? Ao invés de ter jogado o bispo, se tivesse jogado o cavalo, já impediria a dama de estar aqui, né? E aí o cavalo já tomaria a dama. Então, nesse momento onde nós temos o desenvolvimento desse bispo, a melhor resposta para as pretas não é repetir o bispo, é cavalo. Porque aí não consegue ir lá, né? Porque o cavalinho não deixa. E não consegue também ir aqui, porque o cavalo toma. Então o mate do pastor é porque o adversário joga mal. Inclusive a gente nem recomenda ameaçar esse mate, né? Porque seria um blefe. Em xadrez a gente não faz blefe. A gente faz planos, a gente faz jogadas pensando assim, se o adversário tem uma melhor resposta, o melhor lance dele vai ficar igual, talvez com uma pequena vantagem, e nunca pensando em o adversário fazer o pior lance, porque se ele fizer um lance melhor, a gente fica mal, né? Não é assim que trabalha o raciocínio em xadrez. Tem uma outra partida muito conhecida que foi jogada assim, ó. E aqui, curiosamente, as brancas tomam o peão. Se esse peão toma o cavalo, a gente retoma de dama, né? A dama tomaria o bispo, ganharia um peão. Mas aqui as pretas vêm e tomam em D1, uma dama. Se o branco não der mate agora, vai perder, né? Porque tá com uma dama mesmo. Nós jogamos aqui e aí eis que surge o checkmate. Então este mate é um mate extremamente famoso, onde eu sacrifico a dama e aí vou com as peças menores e consigo dar um mate. É chamado de mate delegal. Sir Delegal, né, era o nome de um jogador, e essa partida, salvo engano, foi jogada em 1700. Uma partida foi jogada, creio que em Paris.
E as partidas elas ficam registradas exatamente por causa da anotação dos lances. O E4, E5, desde 1497, com o manuscrito de Göttingen, o xadrez vem sendo catalogado, suas partidas, seus torneios, seus lances, e é esse material que a gente estuda, né, para poder se desenvolver. Vamos então para mais uma partida. Esse mate a gente chama de mate da ópera, a partida da ópera, onde Paul Morphy, meados do século XIX, era americano e vai para a Europa medir forças com os principais jogadores da Europa. E lá, durante a apresentação de uma ópera, o Barbeiro de Sevilha, ele enfrenta um conde e um duque, um conde de Isoard e o duque de Brunswick, ele sozinho contra dois adversários em consulta. Isso aqui é a defesa Philidor, não é muito usual nos nossos dias, mas era muito popular na época. Esse D4 é um lance importante porque a gente já começa a combater o centro, começa já a brigar pelo centro, né? Aí o adversário então faz a tomada, e nesse momento nós temos o dama B3, que ataca F7 e ataca B7. E aqui as pretas fazem uma jogada curiosa, que é dama E7. Porque se eu tomo em B7, vem um cheque, troca as peças, e aí, né, as nossas peças já não tem tanta força de ataque para o branco. Morphy faz cavalo C3, protege o peão G4, e agora ameaçou B7 sem ter dama B4. C6, porque a dama defende B7. Branco crava o cavalinho. E nesse momento, então, as pretas fazem B5 para poder tirar o bispo e aí fazer cavalo de BD7 para poder apoiar o outro cavalo. Mas aqui começa a combinação. Olha só, um bispo agora, né, atacando. Por que foi possível atacar? Porque um cavalo de 3 pontos foi sacrificado por conta de 2 peões e para ter o ataque, né? As pretas defendem de cavalo, mas o branco já faz o roque grande batendo lá em D7. Quando toma de bispo agora não pode retomar de nada. Nem de dama, nem de rei, nem de cavalo. De rei nem pode, e com as outras peças há perdas materiais. Defende de torre, que aí se eu tomar, tomo de torre, e aí vem mais um sacrifício para poder ativar esta única peça que não está trabalhando. A torre de H1 agora passa a jogar. E nesse momento vem o arremate, porque nós queremos tomar lá, as pretas fazem isso, bispo toma, cavalo toma, dama B8, dá um cheque, cavalo retoma, torre D8, mate. É uma partida curta, partida muito conhecida, partida bonita, né? Que as peças das pretas ficam olhando o tabuleiro todo, tá cheio de peças aí das pretas, mas é a questão das peças que ainda não foram desenvolvidas, que estão imobilizadas. No xadrez conta muito a atividade das peças. Bom, e finalizamos então essa videoaula, agradecendo a vocês aí a paciência e desejando muito sucesso no xadrez para o professor Dalvo e para os alunos aí de Arcos e região. Torço muito para o sucesso de vocês.